E eu e você fomos escolhidos para essa missão, para essa obra de Deus. Aleluia. Lucas capítulo 9, versículo 1. Posso ler? Quem encontrou diz amém? Amém. E convocando os 12 discípulos, deu-lhe virtude, poder sobre os demônios, para curar enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Ele disse: nada leveis convosco para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, e nem tenhas 2 vestes. Em qualquer casa em que entrar, ficai ali, e ali ceareis. E se em qualquer cidade vos não receber, sai vós dali, e sacude os vossos pés, em testemunho contra eles. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, versículo 18 ao 22, diz assim o versículo 18: E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passasse para a outra margem. E aproximando-se dele um escriba, disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos seus discípulos disse: Senhor, permita que primeiro vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse: segue e deixa os mortos sepultar os mortos. Aleluia. Podemos assentar aplaudindo ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é bom. Louvado seja Deus. Parando para meditar nesta palavra, primeiro ponto que eu estava meditando, que para a gente fazer missão, para a gente fazer a obra de Deus, a gente tem que ter obediência à voz do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus Cristo ele convoca nessa missão, chama os 12 discípulos para fazer a missão, ele começa aqui dizendo para eles a total dependência que eles deveriam ter neles. Não levar bolsa pelo caminho, não levar alforje pelo caminho, não levar mantimento pelo caminho. Por quê? Lembrando de Êxodo, quando lá Deus sustentou o seu povo com maná que caía do céu, né? Com pães, com a carne que caía do céu. E falavam para eles: não deixa para outro dia, comem tudo hoje, porque o dia de amanhã eu prepararei outro para vós. Ou seja, querendo que dependesse totalmente dele, não dependesse dos recursos que em volta poderia trazer deles, mas Deus queria a total dependência dos discípulos nele. Louvado seja o nome do Senhor. E quem convoca, ele dá poder. O Senhor trabalha de pedreiro. Quando o Senhor vai prestar um serviço, eles te dão material para o Senhor trabalhar. O Senhor leva à sua disposição o seu corpo e a sua ferramenta, mas eles dão o material para você trabalhar. Aleluia. E é assim Deus, quando Ele chama a gente para a sua obra, Ele também dá um material, Ele dá o suporte, aleluia, para a gente trabalhar na obra dEle, para a gente se dedicar na obra dEle. Aqui Ele nos deu o poder, como a Bíblia diz em Marcos capítulo 16 e no versículo 17, Ele fala que eis que nos deu poder, né? E de pregar o Evangelho a toda criatura. Aleluia. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E eis que eu vos dou poder. Aleluia. Para pisar escorpiões, serpentes. Aleluia. E se beber alguma coisa mortífera, nada de mal. Aleluia. Causará em você. Ou seja, Ele convoca,
aleluia, os discípulos para trabalhar, mas exige dos discípulos a total confiança nele. Aleluia. Todos nós, aleluia, que fazemos a obra do Senhor, todos nós que fomos chamados, separados para a obra do Senhor, a gente temos que colocar na nossa cabeça que a nossa dependência total tem que ser no dono da obra. Aleluia. Muitas vezes a gente esperamos suporte, uma retaguarda, aleluia, daquele que está nos enviando, do nosso pastor, do ministério, aleluia. E muitas das vezes podemos não ter esse suporte, aleluia, mas tendo a confiança, o suporte, até mesmo temos esse suporte, mas Deus quer que a nossa confiança total seja nele, a nossa experiência, o nosso contato total seja nele, não no homem. Aleluia. Quem faz a obra de Deus, quem é chamado por Deus, tem que colocar a sua confiança em Deus, não no homem. Aleluia. O homem ele falha, o homem ele esquece de você, o homem te abandona no campo, o homem te joga como te jogasse numa praia e diz nada. Se você não nadar, você vai morrer afogado. Eu te não suporto, eu estou de longe te vendo. Mas, aleluia, Deus, às vezes a gente põe essa confiança no homem. E muitas vezes, a hora que a gente espera o retorno, não temos esse retorno 100% que queremos do homem. Aí é onde muitos, aleluia, se decepcionam, voltam para trás, se desanimam, largam a obra de Deus, aleluia, porque não colocaram no Senhor a total confiança, aleluia. O que Deus pede para nós nessa noite, aleluia? Que nós colocamos nele a total confiança. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós colocamos em Deus, aleluia, a total confiança e sermos obedientes à voz de Deus, aleluia, nada vai nos faltar, aleluia. A sandália não vai faltar, as vestes não vai faltar, o pão não vai faltar, aleluia, a proteção não vai faltar, aleluia, o livramento não vai faltar, a segurança não vai faltar, aleluia, porque Deus, aleluia, Ele detalha, Ele é o responsável pela obra, e Ele é o que cuida daquele que faz a obra dele. Satanás pode levantar do lado, pode levantar do outro, aleluia, pode te deixar até sozinho na missão, na obra, aleluia, só você, a parede e as cadeiras, mas quem te chamou lá do céu está vendo, aleluia, quem te chamou lá do céu está vendo a intenção do seu coração, a sua persistência, o seu esforço e a sua total confiança nele. E por isso, aleluia, Ele não te abandona. O homem pode te abandonar, virar as costas, mas quem te chamou não te abandona, não vira as costas para você. Aleluia. Por isso, temos que ser obedientes à voz do Senhor. Temos que ser tementes e sairmos para fazer a obra do Senhor. Aleluia. Como diz aquele hino, eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo porque Ele me amou. Como diz o cantor, eu entendo porque Ele me amou. E eu quero dizer nessa noite, eu não sei o que Ele viu em mim, eu não entendo porque Ele me chamou. Aleluia. Seja um vaso, aleluia, seja um homem, um ser humano imperfeito. Sabe por que Deus te chamou, irmão Anderson? Porque como o Senhor disse aqui, aleluia, era valente, andava armado, aleluia. Sabe por que Deus te chamou, Ricardo? Era valente, era bravo, aleluia, passava a noite bebendo, tinha disposição, aleluia, para enfrentar tudo, aleluia. Sabe por que Deus chamou Moisés? Porque Ele viu Moisés matando um homem lá, aleluia, e olhou, esse daí, aleluia, tem uma disposição. Se eu colocar ele na minha obra, ele não vai temer o levante de Satanás. Se eu colocar ele na minha obra, ele não vai temer, aleluia, descer nos becos, nos valados e pregar a minha palavra, aleluia. Ele vai enfrentar os demônios, ele vai enfrentar a potestade, ele vai enfrentar os principados, aleluia, com a força e o poder que eu vou dar para ele. E foi por isso que Deus nos chamou, porque Ele viu em nós uma ousadia, uma disposição, uma garra, e Ele usa essa determinação que está em nós, para que possamos sair lá fora, aleluia, e pregar o Evangelho, e anunciar a palavra do Senhor.
aqueles que estão perdidos, precisando, aleluia, de uma palavra de Deus, aleluia. E Ele sabe que Ele pode contar com você. Mas Ele nos alerta nesta noite aqui a fazer igual os discípulos, a não confiar, aleluia, só no nosso dinheiro. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, no versículo 33, aleluia, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ele exige, quem tem que ir, tem que ter a total confiança em mim, aleluia, tem que me buscar. Muitos, aleluia, põe a confiança no dinheiro, põe a confiança, aleluia, nas circunstâncias, nos recursos que ele tem para fazer a obra, aleluia. Sempre põe a confiança no recurso, no dinheiro que ele tem para ir fazer a obra e na retaguarda que ele tem, aleluia, ele confia mais naquilo do que no Deus dos céus, aleluia. Aquele que confia no Deus dos céus, ele pode estar sem dinheiro, ele dobra o seu joelho, ele crê, aleluia, que Deus vai providenciar para ele, aleluia. Ele crê que Deus não vai deixar ele na mão, aleluia, diante das batalhas, diante das pelejas, diante das dificuldades financeiras, material, espiritual, aleluia. Deus estará com ele na peleja, Deus estará com ele na batalha. O que Deus quer de nós nessa noite? Coloque em mim a sua confiança, aleluia. O Salmos 35 e o versículo 7, entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Coloca nele a sua confiança, coloca tudo na mão dele. Deus não quer homem que confia em homem, Deus não quer homem que confia em carro e cavalo, Deus não quer homem que confia na sua teologia, aleluia. Deus não quer homem que confia, aleluia, na sua voz bonita. Deus não quer homem que confia na sua boa oratória. Deus não quer homem que confia no seu carro, no seu dinheiro, na sua casa. Aleluia, Deus quer homem que confia nele de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todo o seu espírito, aleluia. Glória. Aonde está a sua confiança? Aleluia. Onde está a sua confiança nessa noite? Aleluia. Para fazer missões à obra de Deus, temos que confiar no Senhor. Se não confiarmos no Senhor no dono da obra, no meio do caminho nos decepcionamos, as coisas não acontecem. Aleluia. Eu estava num dia no carro e estava afastado, próximo ao Ouro Verde ali. Eu estava sentindo acho que era do Campo Belo. Estava eu e minha esposa, estava afastado. E parei o carro no semáforo e me veio uma criancinha. Uma criança com, acho, 4 anos de idade. Essa criança parou e me entregou um panfleto ali. Eu olhei para ela e comecei a chorar. Eu comecei a chorar naquele momento porque aquela voz veio forte na minha mente. Era você que era para estar fazendo isso daí. E eu olhei para dentro de mim e me vi dentro daquele carro, em ressaca de ter bebido a noite inteira. Aleluia. Triste, angustiado. E aquela criança me entregou aquele panfleto e me veio aquela voz. É você que eu quero fazer isso daí. Aleluia, Jesus. Olhei para minha esposa, ela olhou para mim, as lágrimas correndo dentro daquele carro. Eu falei, meu Deus, misericórdia de mim. As almas morrendo e eu aqui, é o jeito que eu estou. Me tira dessa vida, meu Pai. Aleluia. E coloquei no meu coração, se um dia eu sair dessa vida de novo, eu vou fazer a vontade do Senhor. Se o Senhor me libertar, me tirar dessa vida de novo, eu vou fazer a vontade do Senhor. Eu vou comprar uma caixa e vou para a praça pregar a tua palavra. Aleluia. E Deus colocou esse propósito no meu coração, nem que seja eu e minha esposa, só nós dois, só eu sozinho, Senhor, naquela praça. Eu vou fazer a sua vontade, aleluia. Um propósito meu com o Senhor. Vou anunciar, voltei para a igreja. Olha, continuei os dias parados. Olha que eu pensei que não, minha esposa comprou uma caixinha ali e fomos lá para a praça. Eu falei, eita, o negócio está rápido. Eu fui lá para a praça.
Aleluia, mas com intuito dentro de mim. Se o homem não vir, se o homem não apoiar, eu não quero saber. O meu propósito é com o dono da obra, é com o rei. Foi ele que me chamou, ele que colocou no meu coração. Então eu posso estar sozinho, mas eu tenho a certeza, aleluia, que ele colocou no meu coração e eu estou fazendo a vontade dele. Aleluia. Se mais alguém agregar, glória a Deus, aleluia. Mas a confiança total tem que ser no Deus Todo-Poderoso. Maravilha. Porque se a gente for confiança em homem vai nos deixar sozinho, homem vai nos virar as costas. Alguns vão andar até a metade do caminho, vai cansar, vai voltar para trás, aleluia. E se você olhar para eles, porque eles desanimou, você volta para trás também. Mas se você colocar sua confiança e seu propósito com Deus, você vai adiante, você vai seguir em frente, aleluia, porque Deus te chamou para uma grande obra. Satanás pode, aleluia, te bombardear com seta para tudo quanto é lado, aleluia. Mas Jesus Cristo está contigo, aleluia. Lembra, aleluia, do propósito que Deus colocou no seu coração no começo da obra, aleluia. Nos primeiros dias da obra, aleluia. O que Deus colocou no teu coração. O primeiro dia que você começou a pastorear. O primeiro dia que você começou a ser obreiro. O primeiro dia que você começou a louvar. O primeiro dia que você começou a evangelizar. O primeiro dia que você ergueu suas mãos e entregou a sua vida para o Senhor. Aquele propósito que você não colocou no seu coração. Lembra dele, aleluia. E você não vai desanimar. Você não vai parar, aleluia. Aquela chama, ela vai se acender novamente no seu coração. Não deixe o inimigo apagar aquela chama no seu coração. Você pode estar sozinho no deserto, mas Deus, aleluia, envia socorro, aleluia. Deus te renova, Deus te fortalece, Deus te capacita, Deus te sustenta, aleluia. Envergonhado e confundido é Satanás, aleluia, aleluia, que torce para ver a sua derrota. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Não pare. Não se desanime. Aleluia. Confia em Deus. Aleluia. Porque Deus, Ele tem coisa grande na nossa vida. O primeiro passo para quem faz a obra, ou para quem quer fazer a obra, na realidade todos nós somos chamados para fazer a obra. Não tem aquele, se um foi chamado para evangelizar, outro foi chamado para interceder, outro foi chamado para louvar, outro foi chamado, aleluia, para socorrer, aleluia, cada um, aleluia, tem o seu papel na casa do Senhor, na presença do Senhor. Deus só não chamou ninguém para ficar sentado no banco, aleluia, assistindo o culto, aleluia, voltando para casa do mesmo jeito. Não, Deus quer algo diferente no nosso coração. Deus quer uma chama diferente no nosso coração. Aleluia. Deus te chamou para ser a pessoa diferente, para ser ativo, aleluia, na casa dele, na obra dele, na presença dele. Aleluia. Mas o primeiro ponto, aleluia, não confia em homem, porque você vai se decepcionar. O homem vai virar as costas. Por mais espiritual que ele seja, por mais conhecedor que ele seja, uma hora ou outra ele vai te deixar sozinho, aleluia. Uma hora ou outra, aleluia, ele não vai te carregar no colo, aleluia. Ele vai te soltar e vai te observar de longe, aleluia. E muitas das vezes, a hora que você precisar, aleluia, ele não vai estar disposto para te ouvir. Pode até falar em terceiro por você, meu irmão, mas, aleluia, é você e Deus nessa hora. Ele não vai levantar de manhã e vai pegar na sua mão e falar: vamos lá, eu vou evangelizar com você. Vamos lá, eu vou, aleluia, cultuar com você. Eu vou fazer visita com você, eu vou fazer campanha com você. Ele fala: não, eu tenho meus afazeres aqui. Aleluia, eu estou intercedendo por você. Mas olha Deus, eu sei Deus aí na obra. Aleluia. E muitas das vezes você vai querer um abraço, você vai querer, aleluia, uma palavra de ânimo, alguém falando: eu estou contigo, precisar de mim, estamos aqui. E não vai ter, aleluia, você vai estar sozinho. Aleluia. Mas olha para o céu, aleluia, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele vê o seu coração, Ele conhece a sua vida. Ponha confiança nele, ponha confiança nele, ponha confiança nele. Aleluia, põe a sua confiança em Deus. Aleluia. E você não vai ser decepcionado por Deus no seu momento para você. Deus não vai te desamparar. Deus não vai te, aleluia, te deixar sozinho na caminhada. Eu me recordo que quando eu me reconciliei agora, uns pouco atrás, e comecei a entrar numa rotina, graças a Deus, oração, de jejum, de leitura. Porém, eu estava desempregado.
esposa também, aleluia, só para você entender um pouquinho, que Deus não desampara os servos seus. Não vou contar a história que eu ouvi falar, que eu assisti ou que eu li, aleluia. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Estava eu sozinho, aleluia, desempregado, eu e minha esposa dentro de casa, e as coisas acabando, aleluia, o meu serviço na Pirelli. Esse serviço era das segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde, aleluia. Só que, porém, esse serviço ia me tirar da rotina de oração, de jejum, de leitura, aleluia. Minha vida espiritual ia cair. Eu ia resolver um lado, mas o outro ia cair. Louvado seja o nome do Senhor. Até aceitei a proposta, assinei os contratos, fiz a integração. No dia de começar a trabalhar, me deu uma tristeza, uma vontade de chorar. De meu criança, quando não quer ir para a escola de manhã, aleluia, me deu essa tristeza. E eu falei, olhei para minha esposa e falei, não, vai tirar eu da rotina de orar, de ler a Bíblia, de buscar Deus, vai subir de um lado e vai, porém, vai destruir o outro. No dia de começar, eu mandei uma mensagem e falei, eu não vou não, desculpa, mas não vai dar para mim trabalhar, já estou pedindo a conta, já antes de começar, pedi a conta, louvado seja Deus. Falei para ela, Mateus capítulo 6, versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas o Senhor acrescentará. Porque era um trabalho das 6 da manhã às 6 da tarde, eu trabalho um dia sim, um dia não, porque um dia que eu não trabalhar, eu estou em casa orando, lendo a Bíblia, estudando a apostila, e a parte da tarde ainda tenho tempo para fazer visita, campanha nos lar, ajudar alguém que está precisando. E um domingo sim, um domingo não, eu posso ir para a praça pregar a palavra do Senhor. Como João capítulo 14, versículo 15 diz, aleluia, Jesus disse, assim, tudo que vocês pedirem ao Pai, em meu nome, eu farei, mas para que o nome do Pai seja glorificado. Vai glorificar o nome do Pai? Vai trazer glória para o nome do Pai? Vai te trazer mais para perto do Pai? Aleluia! Então o Pai vai conceder a bênção para o teu coração. O Pai vai conceder o desejo do seu coração. Agora vai, essa bênção vai te encher de soberba. Essa bênção vai fazer você virar a cara para o próximo. Essa bênção vai fazer você desprezar o andarilho na rua. Essa bênção vai fazer você desprezar o seu irmão, aleluia, e vai se sentir a estrela. Você não vai receber essa bênção, aleluia. Deus não vai te dar, porque não é para glorificar o nome dele. É verdade. Passou alguns dias, o armário vazio, aleluia, e de repente a minha esposa recebeu uma mensagem, manda o seu pix, que eu senti no coração de mandar tanto para você. Daqui a pouco passou mais um pouco, outro manda seu pix, que eu estou sentindo no coração de mandar uma coisa para você. E naqueles dias, aleluia, aquele mês, aleluia, Deus supriu a necessidade, aleluia, sem eu falar para ninguém, sem eu pedir para ninguém. Paguei todas as contas do mês. E para completar, para fechar o último dia do mês, a irmã liga para minha esposa, eu estava orando e eu lembrei de você e vi uma coisa e eu preciso passar na sua casa aí para te deixar uma bênção. Quando a irmã encosta um carro lá na frente de casa, ela abre o porta-mala cheio de alimento, uma cesta básica, cheio de alimento, aleluia. E Deus supriu a necessidade daquele mês, pagou as contas, deu a cesta básica e deu mais um envelope, mais um para você, para minha esposa. Louvado seja Deus. Comprar seu shampoo, seu sabonete, seus produtos que mulher usa. Aleluia. Jesus é bom, maravilha. A confiança em Deus, quando você abre mão, aleluia, das coisas do mundo, aleluia, parece que vai passar fome, te chamam de vagabundo, te chamam de louco, te chamam de doido, aleluia, porque você renunciou para fazer a obra de Deus. O Deus do céu, aleluia, diz, eu estou te ouvindo, você me priorizou, você abandonou, aleluia, para se dedicar a mim, eu vou cuidar de você, não vou deixar faltar nada para você. Jesus é bom. Maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. E virou um mês, fui chamado para uma entrevista. Aleluia. Passei na primeira etapa, passei na segunda. O horário era das 7 da manhã às 19 da noite. Falei, mas tá bom, dá para sair para a igreja e ir para o culto. Mas o propósito era das 6 da manhã às 6 da tarde. Mas mesmo assim eu fui. Olha que eu cheguei lá, mudaram o horário das 11 da manhã às 23 da noite. Falei, para mim não vai dar. O coração já entristeceu de novo.
E virei as costas para ir embora. Quando eu virei as costas para ir embora, o selecionador me chamou, ele volta aqui. Pera aí, eu vou ver o negócio. Quem entrou no computador me chamou, eu tenho uma vaga aqui, das 6 da manhã às 6 da tarde, louvado seja Deus. Glória a Deus. Meus olhos se encheram de lágrimas, eu olhei para o céu, meu Deus do céu, eu não vi a hora de mandar mensagem, porque você não sabe o que aconteceu. Aconteceu uma coisa assim, aleluia. Ou seja, eu renunciei a um trabalho para cuidar da minha vida espiritual, louvado seja Deus. E Deus não deixou faltar nada. Deus preparou o propósito do seu coração, do meu coração, aleluia. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando a gente prioriza o reino dos céus, aleluia, Deus ele cuida de nós. Quando a gente prioriza o reino dos céus, aleluia, Deus ele cuida de nós. Aleluia. Quando a gente prioriza o reino dos céus, Deus ele cuida de nós. Aleluia. E não deixa faltar nada. Seus familiares podem chamar de louco. Seus familiares podem chamar de preguiçoso. Seus familiares podem chamar de vagabundo, não gosta de trabalhar, aleluia. Mas o reino dos céus está vendo a sua renúncia. O reino do céu está vendo, aleluia, a sua confiança nele em primeiro lugar. Ele vai te honrar, ele vai te honrar, ele vai te honrar. Se você renunciou, tem alguma coisa para renunciar, meu irmão, pode renunciar, aleluia, a favor do reino do céu. Pode renunciar a favor do reino do céu, aleluia, porque o reino do céu não vai deixar faltar nada, aleluia, não vai deixar faltar nada para você. É igual o povo de Israel, aleluia, ele pode te deixar chegar na beira do mar vermelho, o inimigo chega perto de você, mas na hora que ele se estender a mão para te tocar, o mar se abre para você passar e ele se afoga no mar. Aleluia. Jesus. Aleluia. Sabe o que eu quero dizer com isso? A hora que você pensar que vai morrer, a hora que você pensar que não dá mais, a hora que você pensar que não tem jeito, a hora que você pensar que acabou, aleluia, aí vem a providência do céu para surpreender. Aí vem a providência do céu para surpreender. Aí vem a providência do céu para surpreender. Senhor, eu não aguento mais, eu vou entregar a obra. Aí vem Deus envia alguém para te socorrer. Deus envia alguém para te proteger. Deus envia alguém, aleluia, um arão para te ajudar, aleluia, levantar as mãos, aleluia. E prosseguir na presença dele. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Prioriza o reino dos céus. Aleluia. Porque priorizando o reino dos céus, aleluia, eu tenho certeza, o melhor amigo não vai te deixar desamparado. O melhor amigo é o Pai, o Filho, o Espírito Santo não vai te deixar desamparado. O homem pode te desamparar, aleluia, mas Deus não vai te desamparar. Louvado seja